Hoje nós estamos aqui na Escola de Música Elite para conversar com o professor Renato Gomes, que vai compartilhar com a gente a história da sua esposa, a Josélia Fernandes, que passou por essa vida deixando um legado, muito ensinamento, hoje deixa muita saudade, mas sem dúvida também, Renato, hoje a gente vai conversar com todo mundo que vai nos assistir, principalmente para a gente poder deixar também com que as pessoas possam ter conscientização do problema que ela sofreu e para que as outras mulheres não sofram também com esse problema, né? O nosso intuito principal aqui na nossa conversa hoje. Sim. E agradecer a vocês, primeiramente a Deus, primeiramente de fato, né, por ter nos permitido hoje estar contando a história dela, Verdão, e vocês por fazerem parte desse projeto. Vocês esteve caminhando com a gente desde o início da caminhada dos nossos sarais, que tanta Josélia amava e ama, que eu acredito que de onde ela estiver, ela está torcendo por nós, pelo sucesso da escola, pelo legado que ela deixou. E nós nos perguntávamos, eu mais as meninas, qual espaço seria interessante para a gente estar fazendo esse documentário, contando essa história dela, e nada melhor do que o espaço dela. Aqui está todos os instrumentos pedagógicos da musicalização infantil. Essa era a sala que ela atuava com tanto carinho, onde ela expressava todo o amor pela profissão, que é a musicalização infantil. Ela juntamente com a nossa filha de número 2, Larissa Fernanda. Então estar aqui é como reviver cada momento dela, cada espaço dessa sala, é como ver ela atuando com as crianças que tanto ela amava e tanto essas crianças amavam também. E hoje para mim é uma honra. Esperei um período para poder me preparar emocionalmente, espiritualmente, para que a gente conseguir contar a história. Não é fácil. E a gente sabe que eu vou estar revivendo aqui cada história que eu vou estar contando, cada momento eu vou estar revivendo tudo que a gente passou durante a jornada, eu mais ela. Então vamos começar para a gente saber quem era ela, quem era a Josélia, quem era a sua esposa. Falar da Josélia é algo assim que palavras sendo poucas para a gente falar dos predicados, contar realmente como que era a Josélia, mas o que eu posso resumir, como esposa era uma grande mulher, como mãe também uma grande mãe. Nós casamos muito jovens, eu mais ela, estava fazendo 20 anos de idade, ela tinha 19 anos e planejávamos ter filhos a um determinado tempo, com um intervalo maior, que é o que todo casal hoje em dia espera, curtir mais um pouco a vida juntos, né, de casal ali, sem filhos naquele primeiro momento, para depois vir os filhos, né? Mas os planos de Deus, nossos nunca são os planos de Deus. E mesmo com prevenindo, enfim, as crianças vieram. E veio aquela frustração no primeiro momento de que, e agora? Nós não tínhamos planejado o que seria agora. Mas quando o amor entre o casal, e esse amor nasceu no coração de Deus, como a gente entendia isso, eu disse para ela, Deus está no controle e Deus vai ser a providência de tudo. Pode ter na certeza que caminharemos juntos, Deus vai nos conduzir e vai ser o provedor. O que importa é a fé. Então ela era uma mulher de muita fé. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa edifica a casa. E assim eu posso resumir a Josélia. Era uma mulher virtuosa, uma grande esposa, que estava sempre do meu lado, levantando a minha autoestima. Era uma grande mãe pedagógica que sempre estava ali orientando os filhos, aconselhando, instruindo. Essa era a Josélia. E recíproca, uma mulher muito altruísta, que amava servir o próximo, amava ajudar o próximo também. Vocês construíram essa escola de música juntos, né, Renato? Juntos. Primeiramente, eu que atuava dentro da musicalidade, eu trabalhava com a escola itinerante, dando aula em vários municípios. Foi um período de grande desafio, porque eu viajava muito, perdia muito sono, mas eu entendo também que foi um período de preparação, que Deus estava nos preparando também pedagogicamente
como músico, para que chegasse o momento de abrir a escola. E a Josélia era pedagoga do município, já atuava como professora e amante também da musicalização. Nós viemos de um lar cristão, eu mais ela, então nós viemos também de um âmbito de louvor, então ela sempre adorava cantar, então a musicalidade fazia parte da nossa família. E chegou um determinado período que eu a chamei para que a gente pudesse abrir a escola de música. A convidei para que a gente pudesse abrir essa escola de música, que eu senti que era de Deus. Falei, Josélia, Deus está me tocando para a gente aprender na escola. E como eu falei, ela sempre me apoiava. Falei, Renato, então vamos juntos. Ela abriu mão do município naquele período, e minhas filhas ainda menor, a caçula tinha 12 anos na época, e todo mundo acreditou. A família toda acreditou no projeto. Tanto que hoje a nossa logomarca, a nossa headline principal da nossa escola de música é a escola da família. Porque aqui a gente cuidamos de família. E foi o que eu sempre passei para eles, que o objetivo dessa escola era cuidar de famílias. Que ia muito mais além do que simplesmente ensinar um instrumento. E é o que nós fazemos aqui. E a Josélia abraçou a causa. Nós sabemos que todo início não é fácil. Ainda pegamos o período da pandemia, mas ela sempre com a autoestima para cima, e conseguimos superar também a pandemia, fomos resilientes juntos com a família, e mais uma vez a prova de que quando a família se une em um só propósito, na direção de Deus, não há nada que possa impedir aquilo que Deus tem para a gente. Não há vendaval, o vento pode ser forte, o mar pode balançar muito forte, a tempestade pode ser intensa, mas a gente nunca pode esquecer que no barco, Berdan, Jesus estará ali. E foi o que aconteceu na nossa jornada. E já vai para 10 anos que a escola tem sido esse sucesso, tem abençoado vidas. E a Josélia deixou esse legado nessa escola. E tem deixado muito mais. E o legado principal, talvez, que é o que a gente vai registrar aqui agora, talvez não o principal, mas o que a gente vai deixar de registro aqui, é sobre a enfermidade que ela teve, né, Renato? Sim, sim. Quando é que começou a ter diferença no corpo dela? Quando é que vocês começaram a perceber que algo não estava certo com a Josélia? Em 2022, o primeiro sintoma foi uma dor abdominal. Essa dor abdominal a incomodava muito à noite, na parte pélvica. E eu falei, nega, que era o tratamento que a gente sempre, eu mais ela tinha, cada casal sempre tem seu tratamento, né? De carinho. Né? E ela me chamava de nega, eu sempre chamava ela de nega. E eu disse, nega, vamos então ver o que está acontecendo, porque não é comum, já está recorrente você sentir essa dor, principalmente quando chegava o período da noite. E fomos ao médico. Chegando, o médico, como de praxes, a anamnese ali, né, de contar o que se passa, os sintomas. E ele pediu já os exames, e mesmo quando o médico não pediu ultrassom, ela fazia questão de falar, doutor, você vai pedir ultrassom, eu preciso de ultrassom também. Então ela sempre foi muito cuidadosa nesse sentido. E o primeiro diagnóstico que teve foi uma infecção urinária leve. No ultrassom não mostrou nada. Então ficou naquilo, infecção urinária. Tomou os remédios, e o médico passou, mas, na minha opinião, maquiou, né, a verdadeira causa. E assim foi postergando. E a dor sempre vinha de forma periódica, com 6 meses, 7 meses, sentia, mas aí ela já tomava alguma coisa, já parava. Então, o primeiro sintoma foi a dor pélvica, que a incomodava muito. E quando nós percebemos de fato que isso ia muito mais além do que a dor pélvica, foi quando ela começou a ter muita retenção de líquido, a inchar. E aí eu vi que já não estava certo aquilo. E ela sempre foi muito preocupada com relação à dieta e praticava atividade física. Então isso nos intrigava, porque como uma pessoa que está fazendo dieta, está caminhando, está indo para academia, né, e não emagrecia, né? Está sempre foi, inchado. Então, assim, foi um dos sintomas que começou a incomodar. A outra questão gastrointestinal, ela começou a ter uma disfunção intestinal, tudo que ela comia, ela sentia sensação de empachamento, e aí fomos procurar um gastro que deu um diagnóstico de barro biliar, e que
passou uma semana tomando antibiótico, né? Aí tá, isso em 2024 que já começou a vir a parte da questão gastrointestinal, que já juntamente com a dor abdominal, novamente com a dor pélvica. Aí, novamente, uma leve infecção urinária. Eu falei, não é possível. Isso tudo desde 2022 é infecção urinária. Aí agora, por cima, tudo que ela comia, ela dava ânsia de vômito, ela já queria ir para o banheiro, enfim. E eu falei, não está certo. E aí procuramos esse gastro que deu o diagnóstico como barro biliar e ficou uma semana tomando antibiótico. Mas nada resolveu. A gente vai começar a falar agora sobre os sintomas, gente, e o diagnóstico. Vamos tomar uma água para a gente poder respirar um pouco, porque o assunto agora vai começar a ficar um pouco mais difícil, principalmente para o Renato. Renato, você contava para a gente que ela vinha com inchaços, aí um barro biliar, mas nada era de verdade o problema que ela teve, né? Era tudo ali mascarado em outros diagnósticos, como uma infecção leve urinária que não resultava na dor que ela estava sentindo. Como é que foi esse caminho até chegar no diagnóstico correto e, principalmente, como é que vocês conseguiram chegar nesse diagnóstico? Então, Berdan, diante do primeiro momento que diziam que era infecção urinária, tomava antibiótico, passava um período, se tornava recorrente. Aí depois foi para a parte já ela começou a ter o problema gastrointestinal, que já nos preocupou, procuramos um gastro, que dizia que era barro biliar, tomou antibiótico, nada resolveu, enfim, os mesmos sintomas continuavam. E quando é que nos preocupou, se tornou mais evidente um sintoma, digamos assim, que nos incomodou mais de fato. Uma determinada noite, ela me deu um toque assim do lado, deitado, e ela falou, nem olha para a barriga. Eu olhei para a barriga dela, estava inchada, inflada, meio inchada. Eu olhei, falei, mas nossa, isso não é possível. Parecendo que é como se fosse uma mulher grávida de quase 6 meses, 7 meses, 6 a 7 meses. Falei, não, isso não está certo. E quando ela foi deitar, a barriga não estava tão inchada assim? Não estava tanto. Depois, acho que eram umas 3 horas da manhã, quando ela me deu um toque me chamando. E aí, quando eu olhei que eu vi aquilo, eu falei, não está certo. Falei, Josélia, isso não tem nada a ver com barro biliar, não tem nada a ver com infecção urinária, vamos procurar outra opinião médica. Aí fomos para Goiânia. Chegando em Goiânia, contando toda a história para o médico, o qual nós fomos indicados aí, ele já pediu de cara um ultrassom, novamente, e os exames de sangue, e aí nesse ultrassom já mostrou um nódulo no fígado dela, aí que já preocupou o médico. Ele falou, tem um nódulo aqui, mas não vamos assustar por enquanto, e vamos avançar no exame. E aí fomos para a tomografia. Aí na tomografia já mostrou o peritônio dela também lesionado. E o médico viu que ele já era uma causa secundária, né? Então ele deveria buscar a causa primária, aonde de fato estava acontecendo isso. Até então ele não tinha dado o diagnóstico, ele estava avançando no exame até para chegar no diagnóstico certo. No que era de fato. E por último foi a ressonância. Aí a ressonância que mostrou a causa primária, que era o ovário. Os 2 lados do ovário dela já estava acometido. Foi feito biópsia naquele primeiro momento? Não. Mas o médico, pela experiência que ele tem, ele falou, Renato, me chamou no canto, né, depois de tudo, e ela ficou ali na sala, ou seja, no apartamento do peito, e ele me chamou no canto e falou, é câncer. A ficha não caiu para mim naquele momento. Demorou a ficha cair quando ele falou aquilo para mim. É isso. Como é que chega assim para vocês a informação? É câncer? É no ovário? É estágio 4? Tá avançado? E aí? Então. E o baque? Pois é. O primeiro momento, ele falou, é câncer, você vai ter que procurar um oncologista agora. Então, esse médico era um cirurgião geral. E ele foi muito bem claro, falou, não é já minha área, vocês vão ter que procurar um oncologista.
Eu falei, doutor, mas para dizer que é câncer não tem que passar por uma biópsia? Ele falou, Renato, pela experiência que eu tenho, o comportamento dele não é normal, é anormal. Ele pegou o peritônio dela, pegou a bexiga, pegou o diafragma e está dos dois lados do ovário e deu ascite, que aquela inflamação já era ascite, água no abdômen. Deu derramamento pleural, por isso que outra coisa também que ela começou a clamar bem nessa fase, que era a falta de ar, que já era o derramamento pleural, já estava com líquido no pulmão. Então naquele momento, diante de tudo que ele me falou e pelo o que ele disse que não era normal, pelo comportamento era normal e realmente era um câncer, era maligno, aquilo demorou de fato eu processar aquilo. Aí chegaram, ele falou, não sei se você vai contar para ela agora, mas ela já desconfiava, né? Eu voltei para o quarto, falei, não, vou contar, vou direto. Aí eu falei, nega, é câncer, ele falou. Ela falou assim, eu já estava sentindo que era. Falei, então agora é chegar, contar para as filhas, para a família a situação. E como nós foi em Goiânia, então de Goiânia até aqui nós viemos conversando muito, processando a informação, o diagnóstico do médico ali, e como que a gente contaria para as filhas. Como cristãos, eu mais ela, no primeiro momento, eu disse a ela, não vamos questionar a Deus o porquê, não vamos perguntar por que está acontecendo isso. Primeiro, vamos agradecer a Deus pelo seguinte, as nossas filhas estão todas criadas, tem condição de conduzir a escola e eu vou com você até o fim. Falei para ela, vou estar do seu lado, não vou te abandonar, pode ficar tranquilo. E na vida a gente passa a entender que nada acontece por acaso. Aí eu fui entender por que as meninas vieram tão cedo. Por que as meninas vieram tão cedo? Viu? A gente não entende as coisas no primeiro momento. Quando as meninas vieram fora do tempo, fora do que a gente tinha planejado, eu falei, mas agora, tá, no momento, depois, mas ela fica preocupada, depois, né, a gente aceitamos ali a vontade de Deus. E aí lembrei de uma passagem que Jesus disse para os discípulos, verdade, o que eu faço agora vós não entendeis, mas entenderás no futuro com o tempo. E aí eu fui entender, falei, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, desse momento que ia chegar, e que minhas filhas já estariam responsáveis com condições de tomar conta da escola e eu poder dar esse braço forte para minha esposa e acompanhá-la. E fomos processando dessa forma, aceitando com ressignificação o diagnóstico no primeiro momento e óbvio que a lógica da gente é sempre exercitar a fé e pedir a Deus que o milagre aconteça. Isso, mas ela, desde o início, mais ela sempre estávamos assim, um apoiando o outro, eu dizendo vai dar certo, o tratamento vai ser um sucesso e a última palavra é de Deus. E assim nós começamos, né? E agora você falou sobre o estágio. Aí quando foi para a biópsia, que já foi com um oncologista? Que oncologista, que passou pela cirurgia, que foi uma cirurgia muito delicada, foi quando eles, ao abrir, que eles olhou a situação, aí já falou para ela que era maligno, não falou estágio, eles falaram para mim depois no particular, falou estágio 4, o Renato pegou realmente o peritônio, o fígado dela, diafragma, bexiga, e nós tiramos todos o líquido ali que poderia ter tirado, e agora vamos ter que marcar a data já das primeiras químios, que a proposta agora é as sessões para reduzir, para depois retirar. E assim nós começamos a jornada. E ela receber essa informação de que estava no estágio 4, para ela também não foi fácil. Aí que de fato, para mim, ela não foi fácil. A ficha aí começou a ficha cair de fato. E o choro veio, tanto da parte dela, né? Da minha também. Eu procurava não chorar na frente dela, para dar força para ela, mas ela, naquele primeiro momento, ela realmente começou a entender. E até porque a gente sabe que o câncer é uma doença muito desafiadora. E então é o que ela pensava no primeiro momento sobre isso. Você tocou num ponto que não falamos sobre ele, que foi comunicar para as filhas. Isso. Como é que foi o comunicar para suas filhas que ela estava com câncer e que o desafio ia ser um pouco mais difícil de agora em diante? Então, o que eu sempre digo, Bernardo,
que além da base psicológica, psíquica que a gente tem que ter diante disso, primeiramente base espiritual. O que me trouxe e dá vantagem sobre isso foi a base espiritual, de pedir a Deus, o Espírito Santo, que me direcionasse, me desse as palavras corretas para conversar com as meninas, eu e ela, e acalentar as filhas de que nada estava perdido naquele momento. Não era o momento da gente já antecipar, já viver luto ali, não. Agora ia começar a jornada. E a última palavra de Deus que vocês utilizam, então eu falei para ela, a mãe de vocês foi diagnosticada com câncer, estágio 4, e começa agora a jornada, que a gente precisa agora todo mundo unir fé em oração, e a última palavra é a de Deus, e vamos confiar. E assim as meninas, lógico, como filhas, ficaram no primeiro momento dramáticas, mas acreditaram, desde o início a gente acreditava que Deus ia fazer o milagre. Vamos tomar um café para a gente poder falar do tratamento, porque cada pauta a gente tem que respirar um pouquinho para poder fazer com que vocês entendam toda essa condição. Para o Renato não é fácil, para a gente também não é fácil, porque é um assunto doloroso, então a gente tem que respirar, tomar um café, tomar uma água para a gente ir retomando. Renato, do diagnóstico até o falecimento foram 8 meses. 8 meses. Como é que foi esse processo de tratamento da Josélia nesses 8 meses? Então, eu gostaria de fazer uma observação que no primeiro momento que iniciamos o tratamento, a gente queria muito, eu dei a sugestão para ela de que nós pudéssemos já começar a registrar toda a trajetória, contando todas as etapas, com o mesmo objetivo que estamos aqui hoje, de ajudar outras mulheres. E ela, portanto, pediu para que a gente pudesse fazer o tratamento reservado. Então, poucas pessoas da família ficaram sabendo, poucos amigos, poucos clientes que sabiam que ela estava passando por esse tratamento. Nós respeitamos a vontade dela, a família respeitou. No entanto, ela disse que queria registrar tudo, mas que fosse contado no final do tratamento, independente do que fosse o desfecho, se fosse sem ela ou com ela, né? Foi o que ela disse. Eu falei, não, mas tem que ser com você. Então, sempre estava procurando levantar a autoestima dela. E aí iniciamos, registrando. Então, desde a biópsia, que não foi fácil, essa cirurgia foi muito delicada, é um procedimento muito invasivo, ela sofreu muito com a biópsia, porque ela começou a fazer o tratamento em Uruaçu, 7 horas de viagem daqui lá. No retorno, quando nós voltamos, eu vim com muita tranquilidade, leveza, para não ela sentir dor, né? Mas foi tão delicada essa cirurgia que uma pedrinha pequena que o carro passasse, ela sentia muita dor. Então, quando chegou aqui em casa, ela passou praticamente uma noite toda vomitando. E aquilo não foi legal para ninguém, para a família, ver ela passar por aquilo, principalmente ela. E aí depois foi marcado a data para começar as quimios. A proposta era de 4 quimioterapia para reduzir, e nessa 4ª quimioterapia eles iam fazer já uma avaliação, e diante da avaliação do progresso do tratamento, partiríamos para a cirurgia. Sim. E a gente esperava, Alberdan, que fosse o resultado positivo. Chegasse o médico e falasse, deu tudo certo, o tratamento foi uma maravilha, agora vamos para a cirurgia. Mas infelizmente não foi o que a gente esperava. Ela começou, quando foi para a 4ª quimioterapia, ela começou a sentir dor na parte lombar, nas costas. Aquilo já me preocupou também. E eu gostava sempre de estar pesquisando, estudando sobre o assunto. E a maioria das metástases no osso é mais câncer de mama, que está mais propício. O ovário é muito raro. Sim. Então aquilo até o momento tinha me tranquilizado, porque veio na cabeça, meu Deus, será que já passou para a parte óssea dela? E ela também já desconfiava um pouco disso. Mas enfim, chegando lá, que o médico fez a avaliação, foi um baque para ela e para mim também, porque de fato tinha dado a metástase óssea
passou para a parte óssea dela, e aquilo para ela foi, sabe, muito frustrante. Ela começou a chorar muito, mas mesmo assim eu falava para ela, falei, não tá, nada ainda, não é o fim, fica tranquila, se tranquiliza em Deus, porque a última palavra é a de Deus. Aí o médico falou, vamos precisar fazer um ajuste, porque agora deu uma metástase óssea, a gente vai precisar ajustar a quimioterapia. A proposta desse ajuste era 3 meses, a cada mês 3 retornos, até o 3º mês. Mas, infelizmente, quando chegou no 2º mês, do 2º para o 3º mês, ele já lesionou o pulmão dela. Então, ele foi agredindo de uma forma... Foi um câncer extremamente agressivo. Totalmente agressivo. Agressivo. E foi assim... E nesses momentos assim, Renato, eu imagino que tudo foi difícil. Tudo. Do diagnóstico ao momento final. Eu acredito que tudo foi difícil. Mas você consegue assim, pontuar para a gente aqueles momentos que foram ainda mais difíceis, aqueles que foram mais dolorosos, de você pensar assim, por que nós estamos passando por isso? Por que ela está passando por isso? Você consegue pontuar para a gente assim, algum momento que não sai da sua cabeça? O sofrimento. O sofrimento dela. Esse sofrimento, ele é o que, de fato, quando eu lembro dele, vocês me desculpam porque... Fica tranquilo, você tem toda a liberdade para poder se emocionar. Que é muito invasivo, uma doença que machuca. Então, assim, o momento que mais me doía e que eu até então não dava vontade de comer foi quando ela não estava conseguindo mais comer e era muita dor. Então, o momento que mais me deixou o emocional abalado foi ver ela não conseguir dormir mais, não conseguir comer, era dor a noite toda, os opioides não estavam funcionando. Ela era uma mulher muito forte, ela resistia até tomar a morfina, ela tomava um opioide de uma intensidade menor, que era o tramol, e eu falava, nega, toma opioide, porque você precisa dormir, ou que a morfina, né, que é mais forte. Então demorou ela a aceitar essa morfina, e então isso, de fato, foi o que mais me doía, e dela não conseguir comer. O tanto é que no hospital eu não comia, tinha vez, sabe? Eu não comia na frente dela, porque é muito ruim eu poder comer e não ver ela comer, né? E aí chegou a fase que tudo que ela comia, ela vomitava, porque ela tentava suplementos, ela vomitava. Então é a dor do câncer e dos procedimentos. Quem já teve um ente querido, que já acompanhou, que já passou por isso, vai me entender. É muito doído. A pessoa sofre demais. Mas você precisava ter força. E de onde é que vinha essa força? Então, aqui vocês estão vendo eu emocionando, mas eu procurava não emocionar na frente dela. E quando a emoção vinha, para mim não deixar ela para baixo, eu ia para o banheiro orar. Ali eu orava a Deus e pedia a Deus força. E Deus ia me transformando num estoico praticamente para aceitar o que estava acontecendo, que Deus tinha um propósito com aquilo, né? E eu demorei a entender isso aí. Então a força vinha de Deus e sempre veio de Deus, até hoje vem de Deus, verdade? Então o momento mais difícil, respondendo aí, resumindo, era isso, ver ela sofrendo. Porque eu falo que desde o diagnóstico, a Josélia nunca soube o que era dormir, principalmente dormir, sabe? Porque abala o emocional da pessoa, principalmente, né? E mesmo tinha vezes que ela tomava algumas medicações para dormir, nessas medicações ajudava ela a dormir. E então a perca do sono, com a dor que era intensa, e assim, a gente sabe que o imunológico abaixa muito também, diante de você não poder dormir. Então eu passei, e eu também não dormia, porque eu estava lá do lado com ela o tempo todo, né? Então ela não dormia. E isso também foi uma das coisas que me deixou muito chocado. Então as vistas ficavam fundas, a pessoa vai definhando, vai ficando em um estágio que vai aparentando até mais velho do que a idade, né? Da pessoa. Se a pessoa tem 40, aparenta ter 50 e poucos anos. E pelo que a feição vai desfalecendo, o tecido vai ficando
gaguejando, enfim, é terrível, não é fácil. Então essa foi uma das maiores dores que eu pude sentir, mas encontrei refúgio em Deus para que eu conseguisse estar firme, aí eu voltava firme para poder ajudar ela a se manter firme até para durante o tratamento das agulhas, que dava, tinha vezes que eu não estava conseguindo achar nem veia nela mais. Então esse foi um momento difícil. Vamos suavizar um pouco o assunto, porque a gente ainda tem muita coisa que vai nos emocionar até o final dessa conversa, mas vamos tentar suavizar, né? Se é que é possível suavizar, vamos tentar suavizar. Você disse que poucas pessoas souberam do diagnóstico, vocês não puseram, embora a escola tenha uma gama de seguidores nas redes sociais, você, a Josélia também tinha, suas filhas, vocês não expuseram em nenhum momento nas redes sociais. Por quê? Isso foi uma vontade dela, um desejo dela de que, eu acredito que ela tinha muita preocupação, principalmente com a família dela, né? Tinha muitas tias idosas, e ela não queria preocupar, de fato, a grande parte da família. Pelo que eu entendi a princípio, desde o início era isso, ela não queria trazer preocupações e principalmente para a mãe. O pai dela tinha infartado, né? E vem tratando até hoje desse infarto. Então ela pensava muito nos pais. Se os pais vissem ela nunca se apresentou na frente dos pais, por exemplo, sem a peruca. Ela colocava a peruca e procurava se maquiar, estar bem, como ela sempre foi muito vaidosa, para não deixar transparecer para a mãe que ela estava indo, entendeu? E nem para o pai, porque ela tinha medo de que pudesse o pai, diante de tudo aquilo, ir, né? Então foi uma das coisas que ela mais enfatizou, que ela queria que mantesse reservado por isso. E que fosse contado no final. E contar no final vem também de registrar tudo, né? Porque vocês registraram todo esse sofrimento para poder ser divulgado só agora, né? Sim. Ela falou, porém, vamos registrar toda a jornada para que no final a gente possa postar. Então foi decidido assim, nós respeitamos a vontade dela. Eu tenho certeza também, Renato, que vocês tiveram uma rede de apoio muito importante, né? Mas não é só isso, tem também a espiritualidade, né? Como é que a igreja, não uma igreja como lugar, mas a igreja como pessoas, né? Como é que foi importante para vocês essa espiritualidade nesse momento? E essa pergunta é de suma importância, Alberdão, porque além do apoio da família, que é o principal, das filhas que estavam muito próximas, eu também muito próximo do meu esposo, Deus foi nos direcionando pessoas que foram assim de suma importância para prolongar a vida dela, porque câncer em estágio 4, para quem não sabe, é muito raro quem passa de 2 meses, 3 meses, viu? Muito raro. É praticamente uma sentença de morte imediata, né? Sim. Quem nunca teve essa informação pode pesquisar aí, câncer em estágio 4, praticamente é terminal. E a Josélia chegou a 8 meses de durabilidade, porque ela teve, além da família, ela teve uma rede de amigos cristãos, que até então eram os que pôde serem informados da situação e que visitavam ela, que traziam apoio de oração. E teve um aluninho dela que ficou sabendo também, trouxe para ela também, naquele dia mudou muito a autoestima dela, que ele trouxe uma cesta para ela, interessante, com muita coisa natural, e disse para ela, tia, eu estou orando por você. E aquilo trouxe muita força para ela. Então ela teve uma rede de apoio maravilhosa, uma rede de oração, e que eu falo que muitas pessoas morrem doentes, e a Josélia ela morreu curada, exatamente por essa rede de apoio. E um dos fatores principais que eu descobri durante o tratamento, diante de toda a dor, e que criou valor, e que Deus nos mostrou esse propósito, e que o qual nós estamos dando seguimento desde o falecimento dela,
a música, mais uma vez, né? A música, como fez parte da nossa família, que sempre nos consolidou, a música começou também a ser o tratamento, um dos tratamentos principal para a vida dela. Desde a biópsia, eu levei meu violão para o hospital. Senti de Deus, do Espírito Santo, levar esse violão e tocar para ela antes dela ir para a cirurgia. Quando eu me dei por mim, a ala toda da oncologia estava sendo alcançada com aquela música, que a enfermeira chefe me chamou lá do leito e falou: Renato, tem como você cantar aqui no corredor, porque todo mundo está levantando, as pessoas estão sendo alcançadas aqui. Eu falei: vou. E naquele momento Deus começou a falar forte comigo e com ela, e ela dizia: nego, é isso aí que a gente tem que fazer. Levar música para o hospital. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. E então, aquilo deu força para ela. Ela levantou do leito depois da música. Né, eu cantei para ela. Depois que ela veio da biópsia, continuei cantando e ela conseguiu levantar ali, as pessoas também levantando. E no outro dia, ouvi as pessoas dizendo que aquela música tinha alcançado eles. Pessoas que estavam ali, que até acompanhando pacientes, falou: rapaz, eu estava doente na alma ontem, estava aqui acompanhando um ente querido, mas eu estava doente na alma. E você foi um instrumento de Deus para me alcançar. E ontem eu fui alcançado. Então, naquele momento, eu percebi que, além de tudo, de toda a rede de apoio de amigos, a música foi fundamental para conduzir o tratamento dela. Eu falo que foi o melhor remédio que ela teve para conseguir atravessar essa jornada. E a fé, Renato, para poder alcançar para chegar a aceitar esse diagnóstico tão inesperado, qual é o papel da fé na vida de vocês? É fundamental, como eu disse, além da questão da inteligência emocional, psíquica, primeiramente tem que ser espiritual. E pelo fato de eu ter vindo de um lar cristão e ela também, isso foi a nossa vantagem de acreditar em Deus e procurar estar preparado para a vontade de Deus. A nossa vontade era o milagre. Então mas Deus quis ao contrário. Então, do decorrer do início até o fim da jornada, e antes de chegar, o Espírito Santo de Deus já procurava me preparar. Eu já estava, sendo preparado. E ela também. E diante da fé. Porque a fé, ela é visualizar aquilo que você não palpou ainda. Que você acredita que vai chegar lá e que existe. Foi assim que Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não me vê. Para crer que eu estava aqui depois do ressuscitamento, você teve que palpar as minhas mãos. Mas bem-aventurado aquele que não me vê, mas crê que eu existo. Aí, João 14 veio também me confortando, que a fé, onde Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar-vos o lugar. E se eu vou preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei para comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, o que me confortava que eu sabia que mesmo se minha esposa partisse, ela estaria em uma dessas casas que Jesus foi preparar. E que a gente sabe que a nossa casa, de fato, não é aqui. E que todos nós um dia voltaremos para a nossa casa. Então, é isso que essa fé de acreditar nas promessas de Cristo, que é ardente, que é uma chama acesa no meu coração e dela também, que ela, cada vez mais ela estava mais espiritual ainda, mesmo diante da dor, diante da doença, ela estava cada vez mais deleitando em Deus. Foi o que nos deu esse conforto para continuar caminhando. Bem, nós vamos falar com o Renato sobre como é que foi ser companheiro da Josélia nessa trajetória, mas vamos tomar uma água antes, porque a gente vai sempre tomando uma água para poder mostrar para você essa passagem que é emocionante. Renato, você esteve com a Josélia nesse processo todo, nesse caminho todo, que foi doloroso demais para ela, mas foi doloroso também demais para você. O que significava estar com ela
nesses momentos? Cumprindo o meu papel, como esposo. Eu era até meio que ovacionado lá dentro do hospital e ficava até sem graça com aquela situação, porque eu estava fazendo mais com a minha obrigação como esposo, né? E tinha muita gente, nossa, parabéns você e tal, porque a gente via muito no hospital mais mulheres acompanhando mulheres, mãe acompanhando filhas. E depois que eu fui entender, diante das informações e de dados, que a maioria dos esposos, 70%, abandonam as esposas quando estão doentes. Que absurdo. Eu assim, sabe, e eu disse, gente, eu não consigo me ver fazendo isso jamais. Para mim, quem faz isso é um covarde. A Josélia me trouxe a melhor coisa que aconteceu na minha vida, enquanto marido que eu fui, enquanto homem, que ela me ajudou a forjar esse caráter e construir a família linda que nós temos. Ela me trouxe muitas alegrias na minha vida, fomos felizes em vários momentos, mas a gente sabia que Jesus disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, né? E nós também venceríamos, ou seja, eu teria também que estar com ela diante da dor. Então eu estava cumprindo mais do que meu voto como esposo, de na dor estar lado a lado com ela. Então é de muita frieza, e eu jamais conseguiria encontrar isso no meu coração, de abandonar minha esposa no momento que ela mais precisava de mim. Então assim, eu estava o tempo todo segurado na mão dela, o tempo todo estava lado a lado com ela, e pude estar com ela em toda a jornada. Aí mais uma vez eu retorno à situação de entender por que Deus permitiu a gente ter as filhas tão cedo, para que elas pudessem estar nesse momento, desse desafio, com condições, com responsabilidade de tomar conta da escola, para mim poder acompanhar a minha esposa. Então assim, gente, eu quero também deixar bem claro, vamos fazer uma observação, que também tem esposos que eu sei que não estavam ali porque não tinham condições de estar, porque tinha um trabalho que eles tinham que estar no trabalho. Né? Então ainda tem esses esposos que a gente sabe, inclusive eu tenho um amigo que está passando a mesma situação com a esposa dele, e ele não pode, ele tem uma loja e ele não tem quem toma conta da loja. E quando ele consegue pagar alguém para ficar ali em determinado dia, ele já conseguiu acompanhar ela, mas nem todas as vezes ele consegue acompanhar ela. Então assim, tem esposos que ele precisa estar ali, porque aquilo está sendo a fonte de renda para ele poder ajudar na manutenção do tratamento da esposa. Porque a gente sabe que quando se entra no hospital, lá dentro você não precisa preocupar com nada. Mas daqui até lá existe uma despesa. Na sua casa também, quando se retorna para o tratamento, tem despesa. Então, eu quero deixar bem claro para aqueles esposos que você, que por força maior do trabalho, não está podendo acompanhar a sua esposa, você não está sendo frio de forma alguma. Ela te entende e você não está indo porque você não tem como ir, porque você tem que estar ali buscando a fonte de renda para ajudar ela no tratamento. Enquanto isso, outra pessoa da família está podendo acompanhar. Mas para mim eu confesso que foi um espanto em saber disso, que 70% dos esposos abandonam as esposas na fase da doença. E a gente pôde ver isso com a Preta Gil, né? Sim. Aconteceu com ela, de ser abandonada. E temos visto isso acontecer rotineiramente, né? Falando um pouquinho de você, o que você aprendeu sobre o amor e o que mudou na sua vida nesse processo? Aproveitar Cada momento com a família. Isso me mostrou que o amanhã é um mistério. Amanhã só pertence realmente de fato a Deus. Só Ele tem um olhar transcendente do amanhã. E o que nós temos é o agora. E o que me levou a valorizar diante de tudo isso, e que a Josélia sabia valorizar muito bem e me ensinou muito bem, Oberdan. Isso aí eu aprendi muito com ela. Valorizar cada momento intensamente com a sua família. Abraçar a sua esposa, dizer que a ama, abraçar seus filhos, dizer que os ama. O meu lar sempre eu pude, juntamente com ela, fazer
o lugar mais agradável para a nossa família, para os nossos filhos. Tanto é que os meus filhos, eles, quando saem de casa para algum lazer, a saudade é tanta que eles querem voltar logo para casa. E isso é muito bom. E isso não veio de mim, não partiu da Josélia. Muito dela primeiramente. Ela falava, nego, nós temos que aproveitar. E os 3 últimos anos que Deus nos permitiu, porque nós não tivemos lua de mel quando nós casamos, tá? No início, a lua de mel nossa foi cuidar das crianças, estudar e trabalhar, porque foi um ano intervalo da outra muito curto. E quando chegou nessa fase adulta, ela falou, nego, agora é a hora da gente ter lua de mel, que a gente nunca teve. Vamos viajar a cada aniversário do nosso casamento? Falei, vamos. Tudo era pela fé também. A gente falava, vamos. A gente acreditava, né? E ela era assim, vamos, nós vamos. Então vamos. E dava certo, né? E a última viagem dela, que foi em 2024, na fase da doença, que foi a nossa última viagem a Porto Seguro. E quando ela sentiu a dor, nós fomos no médico, ele falou, não, essa leve infecção. Aí eu falei, doutor, mas pode viajar? Podemos viajar? Pode. Eu confesso para vocês que eu estava sentindo que era a última. E foi intensamente, cada viagem que nós fizemos foi intensamente. O nosso amor cresceu mais, a nossa família se uniu mais, e não sabia eu que era Deus preparando a despedida. Preparando a despedida. Então assim, se nós éramos unidos, Oberdan, nós aprendemos a ser mais unidos ainda, como família. Sabe? Se eu amava minhas filhas, eu aprendi a amá-las mais ainda. E assim elas também. Hoje, dentro do nosso lar, a gente procura evitar o máximo possível de desarmonia, porque dentro do nosso lar tem que haver harmonia. E pude aprender isso, aproveitar. O tempo é tão curto como eu pude perceber, porque o Mar Josélia, a gente falava de envelhecer junto. A gente comentava isso sempre, nós vamos envelhecer junto. Mas não sabia que Deus tinha outros propósitos. Então, diante disso, eu entendi que o tempo é tão curto e o amanhã só pertence a Deus, que não vale a pena nós gastarmos ele com discussão, nós gastarmos ele ofendendo o nosso ente querido, nós gastarmos ele ofendendo o nosso próximo, nós gastarmos esse tempo agoniado numa fila de supermercado, bravo porque alguém passou na sua frente. Não compensa. Compensa a gente viver o mais harmônico possível e principalmente dentro do seu lar, que é a família, que é a menina dos olhos de Deus. Concordo com você, e falando em resiliência, porque isso tudo que você está dizendo é resiliência, a Josélia teve, desculpa tocar nesse assunto, mas não tem como não falarmos disso, gente. Teve um momento em que ela teve que ter muita resiliência e ela ressignificou a doença, e teve um momento em que ela pediu para descansar. Sim. Como é que foi isso, Renato? Então, como desde o início a gente sempre acreditava na cura e a gente esperava a cura, o milagre de Deus. Os médicos, ou seja, na visão convencional, falou, Renato, o que nós podíamos ter feito, nós fizemos, todo o protocolo foi seguido e que é seguido no mundo, no Brasil, no mundo. Diante do diagnóstico e diante do que do estágio dela. Mas agora chegou na fase paliativa. E essa fase paliativa foi a mais doída, a que mais realmente me deixou sem sono, tirou realmente minha paz naquele momento, pelo fato de que foi o momento que ela mais sentiu dor. E uma noite anterior, antes dela pedir para descansar, foi a noite que ela não conseguia encontrar a posição confortável na cama. E como eu falei, ela resistia à morfina. Uhum. A Josélia era muito forte em relação à dor, ela confrontava, sabe? E o Tramol não resolvia. E os médicos, lógico, a equipe médica, eles têm essa ética, eles não vão aplicar nada em você, sendo que você não queira. Eles respeitam a sua vontade. E nessa noite, ela deitava para um lado, porque ela chegou numa fase, a fase que eu digo, a fase mais doída, de ter 2 drenos do lado, para drenar o líquido do pulmão. Né? Agora você imagina 2 canos dessa grossura, de um lado e do outro no pulmão, aqueles baldes do lado, aqueles carrinhos.
e a pessoa não encontrar a posição confortável para dormir. Então eu passei a noite toda, literalmente ajudando ela a mudar de posição. Ela ia para um lado, e eu deitava aqui do lado dela, ela batia para me chamando, eu quero virar do outro lado, virava. Era questão de segundos, ela pedia para virar de novo. Aí foi quando eu falei para ela, nega, você precisa tomar a morfina. A morfina é para poder tirar a dor, para te trazer mais um conforto. Ela é usada na fase paliativa. Então, diante dessa noite toda, Alberdan, quando foi pela manhã, que os médicos vieram fazer a visita, ela já não estava conseguindo, antes da visita, veja bem, ela não estava conseguindo falar mais. Depois dessa noite toda. Mas Deus permitiu ela falar uma única palavra para mim. Foi a única palavra que ela falou, que foi permissão de Deus. Ela me chamou e falou, nego, quero descansar, preciso de alívio. A única coisa que ela falou, olhou nos meus olhos, aquele olhar de que realmente estava despedindo, pedindo misericórdia mesmo, que queria descansar. Abaixei a cabeça, como eu falei, eu procurava não chorar na frente dela, me emocionar. Eu falei, mas é isso que você quer então? Aí fui para o banheiro do hospital orar. E ali falei para Deus, falei, Senhor, se essa é a sua vontade, de colher minha esposa, a gente queria a cura, a gente queria o milagre, mas se é a tua vontade, cura ela então mesmo. Cura ela de vez, que é levar, tirar ela desse corpo doente. Transcender. Isso, transcender. Deus é muito ético e Deus respeita. Deus esperava o consentimento de ambos, né? Porque eu mais ela tornamos uma carne só. E Deus esperava que o consentimento, o acordo, o recíproco, igual comum acontecesse. E o fato é que quando eu orei, eu terminei a oração e aceitando a vontade, que eu não poderia ser egoísta, aí vem a questão de que você não pode ser egoísta, que parece que a pessoa estando ali respirando ou movimentando, parece que você quer que ele continue ali. Mas escutei a voz do Espírito Santo de Deus falando, você não pode ser egoísta. Aí eu falei, então deixa ela descansar, Senhor, que o Senhor possa colhê-la, para que ela não continue sofrendo mais. Eu não aguento mais ver minha esposa sofrendo dessa forma, sem comer, sem dormir e gemendo a noite toda. E aí foi quando, questão de horas depois, os médicos vieram, e aí eu falei para o doutor, por minha conta própria, falei, doutor, eu como esposo, eu permito o senhor aplicar a morfina nela, porque ela não conseguiu dormir essa noite toda. Eu sei que a morfina é para trazer alívio, para até da respiração dela. E aí, não, sim, e é o que é usado dentro dos protocolos. E ela gemia a noite toda, ela estava gemendo de dor. Quando eles aplicaram a morfina, depois da oração e depois da visita que os médicos vieram, eu fiquei ali do lado dela, ela já começou a respirar de forma confortável, tranquila. Eu pude perceber que aquele momento foi o momento que ela estava descontando toda a perda de sono que ela teve durante os 8 meses. Eu pude de fato ver ela dormindo tranquilamente, descansando. E foi questão de horas, e eu pegado na mão dela, senti que quando ela deu o último suspiro. E aquilo me deu um alívio também. Como é que foi deixar ela aí, Renato? Não foi fácil, mas como eu disse em relação de que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim que eu não pudesse ser egoísta, que eu não pudesse querê-la daquela forma. E realmente analisando, não era o certo. E então eu passei a ter um olhar de ressignificação, de olhar por esse outro lado, que agora ela estaria, de fato ela descansou, agora de fato ela tinha sido curada. Então isso me trouxe um conforto. Eu acho que ao mesmo tempo a saudade de que eu não a veria mais, de que eu não a teria mais, mas por outro lado me confortava em saber que eu não ia ver mais ela sofrendo, que eu não ia ver ela mais ficando sem dormir e nem sem comer, porque naquele momento eu sabia onde ela estava, descansando nos braços de Cristo. Como é que ela continua viva para você até hoje? As memórias são eternas. Eu digo que as memórias serão eternas. Como eu disse aqui, eu lembro de toda a alegria que ela transmitia nessa escola, para as filhas, para mim.
E toda a ação dela, o dia a dia dela, que ela sempre ela tinha a autoestima sempre para cima, sempre ela dizia que dá certo, ela nunca recuava, nunca era pessimista. E então eu carrego isso e carregarei para a vida toda, sabe? Os melhores momentos, tudo que a gente viveu de bom, eu falo que Deus me emprestou ela como esposa durante esse período de quase 24 anos, né? Agradeço a Deus. Então foram quase 24 anos de casados, de muitas superações, de cumplicidade, de muitas resiliências juntos. E é isso que eu compartilho com as filhas também. Carregar o melhor dela, carregar o que sempre de bom ela nos deixou e que vai ser eternamente, que é o legado de boas ações do que ela fazia, tanto como profissional, como esposa, como mãe e como amante de servir o próximo. Vamos dar uma respirada para a gente poder falar de um tema importante logo na sequência, que é o alerta e a conscientização. Isso. Vamos dar uma respirada, voltamos. Renato, vamos falar sobre os sintomas, né? Porque não é um diagnóstico fácil. Sim. O câncer de ovário não é um diagnóstico fácil, ele é um diagnóstico complicado. Mas o que as mulheres têm que ter de atenção aos sintomas e como é que os homens também, que foi o seu caso, podem ficar em alertas também para poder ajudar? Sim. Uma coisa que nós pesquisamos, eu mais ela, diante do diagnóstico sobre o câncer de ovário, que os sintomas são inespecíficos, ele não tem um sintoma específico, ele é confundido com outras patologias, os sintomas. Então, qual que é o alerta? Estar atento principalmente com a dor pélvica. Nem toda dor pélvica pode ser infecção urinária, como o caso dela, na época que estava sendo tratada como infecção urinária e não tinha nada a ver. Então, ficarem atentas com esses sinais. Inchaço, disfunção intestinal, ou seja, sensação de empachamento, sentiu que está dando aquela sensação de empachamento com qualquer coisa que você come. Outra coisa também é desregulagem na menstruação. A Josélia também teve muito, isso de forma muito intensa. Então, estarem atentos, porque acredito que muitos não sabem disso. Eu vi um oncologista dizer que não existe prevenção para câncer de ovário. Tá, não existe realmente no meio convencional de prevenção como a mama, próstata, enfim, como a mama que tem um autoexame, que a mulher pode estar fazendo e descobrir na fase inicial. O ovário não. O ovário, mesmo você fazendo transvaginal, Papa Nicolau, para ver a questão do colo do útero, não consegue ver o ovário na fase inicial. Então é bom que saibam disso, principalmente quem não é do grupo de risco. Como assim? O grupo de risco, por exemplo, as minhas filhas agora, diante da mãe, se tornaram um sinal de alerta para elas agora. Então elas passaram a ser rastreadas. De agora em diante elas são monitoradas. Aqueles que nunca teve alguém na família, porque a Josélia nunca tinha tido alguém na família. Então ela não tinha por não ter tido alguém na família, a gente não se preocupava em avançar nos exames muitas vezes. Então, aquele que nunca teve alguém na família, esses tem que estarem atentos a estes sinais, viu, mulheres? Fiquem atentos, principalmente na dor pélvica recorrente, sensação de que está inflamando a parte pélvica, disfunção intestinal, tá? Febre, muitas das vezes, assim, de madrugada. Fiquem alerta. E não fiquem só numa opinião médica, busquem mais opinião médica. Se aquela doença, se aquele sintoma está recorrente, tá? Busquem, porque a cada 10 mulheres, 2 descobrem o câncer de ovário na fase inicial. Eu quero apresentar dados aqui de que mais de 60 mil por ano mulheres são diagnosticadas com câncer de mama e ovário apenas 6 mil são diagnosticadas. E nem todas com fase inicial, sempre avançado em estágio 4. Então, é realmente o mais difícil de descobrir na fase inicial. Então, fiquem alerta aos sinais.
para que possam conseguir avançar, e quanto mais cedo descobrir, mais a probabilidade do tratamento ter um progresso maior, tá? E os esposos... Isso que eu ia falar, e os esposos? E os esposos estarem atentos, tá? Os maridos estarem atentos. Nunca julgue a sua esposa sobre ela dizer muitas das vezes que está cansada, que não está sentindo bem, ou chama para fazer uma caminhada, ela não está conseguindo, não está bem. A mulher, ela tem algo muito particular, que é a questão hormonal, essa questão do hormônio. Eu falo que eu convivi com 4 mulheres, está sujeito a ter, tá? E a gente tem que entender isso, compreender. E quando é que o esposo pode ser importante nisso? Não deixar postergar. Bora fazer o exame, vambora, isso não está certo. Então, o esposo, ele tem que ser realmente um braço direito da sua esposa, enquanto ela estiver clamando alguma coisa, alguma dor. E se você percebeu que essa dor está recorrente, e tem mulheres, a mulher, você sabia, Oberdan, e tem estudo que mostra isso, que elas são preparadas biologicamente para sentir dor muito mais do que a gente. Claro. Elas têm força para sentir dor, então ela pode estar sentindo dor e uma dor que você sentiria, que você já ficava logo doido para procurar um médico, entendeu? E a Josélia era assim, que muitas vezes ela deixava passar, sabe? E eu lembro que eu tive uma virose uma vez, que eu pensei que eu já estava com infecção, já fui doido procurar médico, não estava aguentando nem dormir direito e tal, eu fiquei preocupado, né? E a gente vai, se você for fazer uma unha, a gente sabe disso, os homens. Você falta, né, gritar de dor para fazer uma unha, a mulher não. Então a mulher, ela já foi programada por Deus, até mesmo para o parto, que é uma dor muito intensa, e que a endorfina dela é muito maior do que a da gente. Tá? Então fiquem atentos, não deixa ela postergar essa dor. Se você está percebendo como marido que ela está passando por essa dor recorrente, chame ela, vamos ao médico, vamos procurar saber o que está acontecendo. E diante, independente do que for, agora eu quero deixar assim uma fala que toque seu coração como esposo, que faça você lembrar dos votos que você fez como esposo. Não abandone sua esposa, tá? Não abandone. A Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa ao ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja. Olha o tanto que Deus cobra o nosso amor pela nossa esposa, ao ponto de dar a vida por ela, assim como Ele deu pela igreja. Então, saiba que se você quer ser um homem abençoado, um homem próspero, valoriza e ame e cuide da sua esposa. E vá com ela até o fim, não só na alegria, mas na dor também. Nós estamos chegando à reta final da nossa conversa, Renato, e eu preparei aqui 3 perguntas rápidas. 3 perguntas que eu quero que você responda de forma rápida. É mais um bate-bola, sabe? Para a gente poder finalizar esse bate-papo. Eu sei que às vezes vai ser difícil sintetizar, mas é necessário para que quem está nos acompanhando entenda e o fechamento mesmo desse nosso papo. Vamos lá, pronto? Preparado? Seu maior aprendizado nessa jornada foi? Valorizar a vida, valorizar cada momento em família, cada momento. Se a Josélia estivesse aqui hoje, o que você diria para ela? Obrigado pela esposa que foi, por nunca ter desistido de mim, por estar sempre junto comigo nas horas mais difíceis da vida. Ela foi muito importante, eu agradeceria. E que não fui perfeito também, ninguém é. Eu falo com o casal hoje, para ser forte, consolidado na relação, ele tem que fazer manutenção. E isso foi o que a gente sempre fazia, né? Agradecer ela, pedir desculpa pelos momentos, perdão, pelos momentos que eu queria ter sido melhor como esposo. Que é algo que a gente sempre, na mente nossa. Você falou um bate-bola, mas não consegui falar, dar esse bate-bola sem falar sobre isso. De falar que, né, tem vezes que eu fico procurando. Será que eu podia ter feito mais, né? A gente sempre fica procurando.
que é onde a gente poderia ter deixado a desejar. Mas eu acredito que eu fiz tudo que eu podia, que estava ao meu alcance. E diria para ela que eu queria ter feito mais ainda, que eu a amava muito, né? Foi o nosso amor que nos manteve firme até quando Deus nos separou. Olhando para essa câmera aqui, eu quero que você diga o que você acredita que a Josélia diria para as mulheres que estão assistindo agora essa nossa entrevista. Que não acomode diante de uma dor que você tiver sentido. Eu vou reforçar o que ela falou até para minha cunhada. Quando a minha cunhada foi visitar ela nos últimos dias da vida dela, ela teve uma intercorrência aqui em Barra do Garças, e a minha cunhada fez uma cirurgia no cisto, enfim, e sempre clamava também algumas dores. E eu lembro dela colocar a mão na barriga, assim, ela deitada no leito, ela colocou a mão na barriga da minha cunhada e disse: cuida da saúde, cuida de você. Então, o que ela diria hoje para toda mulher: cuide de você, cuide de você. Porque a mulher, a mãe de família hoje, ela acaba cuidando muito do esposo, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e acaba muitas vezes esquecendo dela própria. Então, eu acredito que era isso que ela diria, como ela disse para minha cunhada nesse dia: cuide de você, passa a cuidar mais de você, da sua saúde. Então, é isso que ela diria. Renato, parabéns pela força, parabéns pela ideia de trazer para o público a história da Josélia, parabéns a todos você e a sua família pela resiliência e força mais uma vez. Eu sei que vocês estão tendo muito, mas parabéns. A história da Josélia vai inspirar outras pessoas, vai motivar outras pessoas a procurarem um tratamento. E eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo aqui é deixar uma marca importante para a sociedade. O mais importante não é a herança, é o legado. E a Josélia está deixando o legado junto com vocês nesse bate-papo que a gente teve. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Apolo, nosso amigo também, outro profissional, todos vocês que estão aqui envolvidos e que abraçaram essa causa e que acreditaram no projeto. E que será uma bênção, não tenho sombra de dúvida, para todas família e principalmente para todas as mulheres que estarão atentos a este documentário.